vários historiadores apontarem que o suicídio do Getúlio, de certa forma, retardou o golpe em 10 anos. Né? Ele teria, naquele movimento, naquela ação, retardado uma articulação de golpe, até porque foi tamanha a revolta popular, foi tamanha a força popular que se desatou com a morte do Getúlio, que os próprios golpistas tiveram que fugir do Brasil, tiveram que deixar o Brasil. Os jornais golpistas foram empastelados pela população. Isso retardou essa articulação do golpe, mas esteve presente em setores militares, em episódios ocorridos por militares no governo Getúlio, no governo Juscelino Kubitschek, posteriormente, e esteve presente ao longo do tempo e, evidentemente, no próprio episódio que vai resultar com a renúncia do Jânio e a experiência de parlamentarismo. Há uma preparação do golpe, há um interesse em relação ao golpe e, fundamentalmente, o golpe, embora não existisse um projeto popular muito claro por parte do governo João Goulart, o governo João Goulart, nas reformas de base, tocava questões bastante sensíveis e que, sem dúvida nenhuma, até hoje integram o que a gente pode chamar de um projeto popular. Ele apontava perspectivas em relação à questão do latifúndio, enfrentava o latifúndio na questão da reforma agrária, ele tocava nos interesses das grandes empresas transnacionais na lei de remessa de lucros, e abria um espaço organizativo para setores que vinham crescendo, tanto na organização do campo, como as ligas camponesas, na organização estudantil e na organização sindical. Esse contexto, ainda que não tenha o grau de radicalidade de um processo como ocorreu no processo chileno, na Revolução Chilena e no golpe que vai derrubar o Allende, o golpe militar, nesse sentido, tem uma característica antecipatória, mas é um golpe, hoje, perceptível e comprovadamente apoiado, patrocinado, estimulado pelos Estados Unidos, não só pelos seus órgãos consulares, pelo seu material de propaganda, até mesmo pelo envio da sua frota naval, em caso de haver uma situação de resistência. Esse contexto, ele vai interromper todo um processo intenso de crescimento da luta popular que nós vínhamos assistindo nos anos 60. A década de 60 é um período de crescimento da luta popular, é um período de ascenso da luta popular, é um período de avanço organizativo da luta popular. E ela está no bojo de um conjunto de anos profundamente transformadores. Em 1959, a Revolução Cubana se opera nas barbas do inimigo. Para quem já foi em Havana, vai reparar que a Havana à noite você enxerga, não Miami, mas a luminosidade de Miami, tão próxima é a situação, e uma revolução com a radicalidade, a profundidade desse esforço de construção do socialismo em Cuba, ou vai ocorrer a tão pouca distância. Isso gera um impacto ideológico, gera um impacto político, mas fundamentalmente um impacto ideológico em toda uma geração jovem por todo o mundo. E essa geração jovem, ao longo dos anos 60, vai ter interrompida a sua possibilidade de ação política através do golpe militar. Por isso é que a resistência armada ao golpe militar foi uma resistência correta e justa, ainda que não tenha sido vitoriosa. Não só correta do ponto de vista do seu histórico, do seu papel histórico, mas correta porque durante aqueles anos havia no início um ascenso de lutas, havia um crescimento da capacidade de luta do povo brasileiro e havia um período de ascenso das lutas mundiais. Não é casual que a década de 60 vá produzir intensas manifestações e intensos processos, inclusive na Europa, onde o polo central, o epicentro, vai ocorrer com a revolta de maio em Paris, que toma uma proporção gigantesca, onde os estudantes não só ocupam Paris, conseguem estabelecer uma aliança com os trabalhadores, a ponto do presidente Charles de Gaulle ter que deixar o país e criar uma situação de grave crise, e até mesmo de um processo de crise revolucionária naqueles anos. Essas manifestações estudantis que ocorrerão com intensidade em todo o nosso continente, no México, inclusive, gerando um forte massacre repressivo dos estudantes. Esse contexto também se produzirá no nosso país, mas essa geração já está sufocada pela ditadura. Ela já está contida pela ditadura. Tenho pouco tempo, imagino, mas quero, nesse último período, falar um pouco
do papel da esquerda diante daquela situação, diante daquele momento. Eu me surpreendi muito, porque em 64 eu tinha 5 anos, quando uma vez eu tive a oportunidade de ler jornais e revistas da época. Eu fiquei numa casa que tinha uma coleção de jornais, principalmente revistas da época. E eu tinha sempre a ideia de que o golpe tinha um elemento de surpresa, assim. O golpe, como os golpes surgem como uma surpresa. Mas ao ler os materiais, era impressionante que as pessoas discutiam quando virá o golpe. Né? General fulano diz que o golpe virá em data tal. Não, a data tal não. O golpe surgia na empresa. A possibilidade do golpe, o risco golpista, as conspirações golpistas estavam colocadas, a agitação golpista, o material de propaganda, né? Todo o esforço de propaganda golpista estava colocado claramente, a possibilidade do golpe estava colocada claramente. Né? E, evidentemente, há todo um conjunto de fatores que nos levam a perguntar por que a resistência foi pequena? Por que nós não conseguimos resistir com tanta intensidade naquele momento? Quais foram os erros cometidos que nos impediram de resistir? Há evidente o papel do indivíduo na história, há a figura do João Goulart, né, que se recusa, assim, naquele momento, a se articular com Brizola, né, e se apoiar no Terceiro Exército e tentar um processo de resistência. Mas, claro, a figura de João Goulart é coerente com a sua trajetória. Né? João Goulart não tem uma origem nos processos mais de esquerda, uma origem, uma perspectiva revolucionária, um projeto transformador da sociedade. Né? A questão é, e as forças de esquerda com perspectiva transformadora? Aonde está o seu erro? Por que não foram capazes, naquele momento, de aproveitar aquela situação e de se preparar de uma forma mais resistente, mais efetiva diante daquela situação? Essa é uma questão que eu acho que nos segue com bastante atualidade. E é muito interessante pesquisar historicamente todo esse debate, porque essa situação segue presente nos seus conceitos, nas suas formulações, nas suas concepções. Eu tenho nesse debate profunda simpatia por uma discussão trazida por um revolucionário brasileiro chamado Carlos Marighella, onde ele avalia que o erro principal que a maior força de esquerda naquele momento, o Partido Comunista do Brasil, já chamando Partido Comunista Brasileiro, PCB, teria cometido naquele processo, que o paralisou, que não lhe possibilitou desenvolver uma grande ação de resistência, teria sido o erro de ter perdido ao longo daqueles anos a perspectiva do poder e ter atuado de uma forma subordinada do resistência. E não ter atentado para a necessidade de construir um projeto de força própria e aliados próprios em torno do movimento operário, com a sua expressão e com a sua capacidade, que permitisse, naquela situação de um golpe previsível, desenvolver uma ação de resistência que com certeza seria uma ação de massa e teria repercussão de massa. Claro, essa é uma leitura. É uma leitura que, embora tenha simpatia, acho que é um elemento que segue presente no nosso debate. Tentar entender por que num momento tão decisivo da nossa história, nós não conseguimos desenvolver uma resistência profunda àquele golpe militar e ao impacto que ele nos causará. E isso é importante porque isso traz à tona toda a discussão das concepções de esquerda, da tática, do papel organizador de propaganda, de agitação das forças que buscam a transformação da sociedade. Mas o efetivo, o concreto, é que a impossibilidade de resistência maior naquele momento deu condições para que a ditadura se legitimasse no primeiro momento e conseguisse ocupar os seus postos, ser bem sucedida no seu golpe militar, e há uma demora na organização, na capacidade de articulação da resistência. No entanto, logo nesse começo dos anos 60, se coloca todo o debate da resistência e da organização armada e da resistência armada à ditadura, e creio que aí tanto o Valdo quanto o Fon têm elementos mais profundos para fazer essa análise. Concluo dizendo que, embora hoje a tática central do imperialismo aparentemente não seja a da intervenção direta ou do apoio explícito aos golpes militares,
O apoio aos golpes militares não foi retirado da pauta. O apoio a golpes não foi retirado da pauta. E a situação de Honduras nos traz, né, a atualidade dessa possibilidade e dessa colocação. Eu sempre recordo de um texto do Valério, quando ele coloca as origens do processo democrático e procura demonstrar como as conquistas democráticas e as liberdades democráticas não podem ser associadas diretamente à chamada democracia burguesa. Porque a própria burguesia, como classe, teve, principalmente a partir da vitória da Revolução Francesa, todo um papel de conter o avanço das liberdades democráticas e o avanço das conquistas democráticas. É muito comum que nós associemos, né, a democracia burguesa com um conjunto de liberdades, como o próprio sufrágio universal. Mas a história da burguesia como classe tem mostrado que ela nunca vacilou, né, em destruir estes mecanismos e utilizar elementos repressivos e se apoiar em ditaduras militares ou em situações de força, destruindo essas suas instituições sempre que se sentiu ameaçada pela possibilidade de construção de uma alternativa popular dentro dela. Acho que essa questão, né, é fundamental como um debate importante para a luta do povo brasileiro, porque essa experiência nos traz muitos ensinamentos. E nos traz ensinamentos, inclusive, nesse contexto, onde o tema da transformação social se coloca em um quadro distinto, numa correlação de forças distintas, mas a necessidade de construir essa força não subordinada à burguesia, a necessidade de construir, né, essa força própria, né, da classe trabalhadora, segue sendo um elemento fundamental e que a nossa história já ensina que, se não corretamente utilizado, pode nos causar reveses muito profundos. Obrigado.